Olá, eu sou o Eric Reis e está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, estamos começando mais um programa, na verdade nosso quarto programa, e peço desculpas a vocês pela demora, mas explico novamente que isso é proposital para que mais questionamentos venham e mais posições sobre o tema venham até nós, tá bom? Peço também que vocês multipliquem, compartilhem o máximo que possível esse vídeo para que o máximo de pessoas tenha acesso a ele, ok? Vamos lá, retomando o nosso tema, o questionamento deixado pelo terceiro programa. Ele está baseado no livro de Gênesis, capítulo 2. Lembra que foram dois questionamentos, e o primeiro está em Gênesis capítulo 2, 9, que assim está afirmando: E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso, e no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o segundo questionamento está baseado em Gênesis 3, de 2 a 4, que assim diz: A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer toqueis, do contrário, morrereis. Tá certo? Lembrando, qual foi a pergunta? Primeiro, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? E o segundo é, qual seria o pecado original? Só para a gente começar a nossa colocação, eu queria fazer uma analogia. Você, como pai, ou qualquer pai, seria capaz de colocar algo que matasse o seu filho ao seu alcance? Por exemplo, uma arma, para que esse filho a pegasse, matasse ou morresse com ela? Creio que não, né? Então, já fica o questionamento se essa seria a colocação feita por Deus. Tá? Mas não se assuste, eu quero que você assista até o final e faça suas ponderações, se você não tiver gostado, ao fim desse vídeo, antes de você tomar qualquer opinião contrária. Veja bem, vamos lá. Vocês conhecem os atributos de Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Se Deus é o Todo-Poderoso, se Ele sabe o presente e o futuro, se Ele está em todo lugar, Ele não saberia que Adão e Eva seria capaz de pegar em qualquer momento da sua vida, talvez em 100 anos, talvez em 200 anos, mas em algum momento Adão e Eva não iriam pegar aquele fruto e ia comer? E segundo, por que Deus colocou a serpente no jardim, o tentador? Então o tentador foi lá, tentou e acabou fazendo com que Adão e Eva comesse do fruto. E aí veio o pecado. Bom, então temos as duas situações. A árvore foi colocada lá no meio do jardim e, decorrente dessa árvore lá no meio do jardim, surgiu o pecado original. Qual seria então o pecado original? Vamos começar no sentido inverso, porque a árvore estava lá, o conhecimento, o pecado também estaria. Qual seria o pecado original? Bem, quando eu era criança e fazia catequese, eu já falei para vocês que sou de origem católica, hoje não sou católico, não tenho religião, creio na Bíblia, porque a conheci e não tem como não se apaixonar depois que você conhece a palavra. E lá havia uma sugestão, um sugestionamento de que o pecado original seria o sexo. E hoje o senso comum também tende a nos levar a entender que o pecado original seria o sexo. Mas seria verdade que o pecado original é o sexo? Acredito que não. Por quê? Porque o próprio Deus estabeleceu lá, antes mesmo, logo quando Ele fez Eva,
ele disse para os dois: crescei e multiplicai. E a não ser que essa multiplicação fosse como os peixes que depositam os ovos lá num canto do mar, e o macho vai lá e deposita o esperma sobre, e aí multiplica, essa multiplicação teria que ser através da copulação. E quis Deus que os nossos órgãos reprodutores nos proporcionassem prazer, não é verdade? Então não pode ser o sexo o pecado. Então seria, como falou um amigo evangélico, seria a desobediência? Bem, usando a mesma Bíblia, e quando você vai lá conhecer a história de Davi, você vai saber que Davi também desobedeceu. Desobedeceu o quê? Os 10 mandamentos. Desobedeceu 2 dos 10 mandamentos. E mesmo assim Deus o perdoou. Por quê? Porque Davi continuou em sua majestade até o fim da vida. Não foi destituído do seu poder de rei. Bom, se não é a desobediência, se não é o sexo, qual seria? Então só pode ser o conhecimento, porque Adão e Eva pegou o fruto do conhecimento e comeu. Então seria o conhecimento? Então vamos lá, eu gostaria de ler alguns trechos da Bíblia para que vocês estivessem acompanhando o meu raciocínio. Então lá em Crônicas, segundo livro de Crônicas 1:11, ele diz o seguinte, Deus fala o seguinte: e Deus disse a Salomão: Majestade, o desejo do teu coração... vou repetir. Majestade, o desejo do teu coração, não pediste fortuna, riqueza ou glória, nem a morte dos inimigos, ou muitos anos de vida, mas sabedoria e conhecimento para poderes governar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Tá? Então em Crônicas já vimos alguma coisa sobre conhecimento. Vamos ver no livro de Provérbios. Lá em Provérbios 2, de 1 a 6, assim diz Deus: meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, dando ouvido atento à sabedoria e inclinando teu coração para conheceres a prudência, se invocares a sabedoria e clamares a prudência, se procurares como ao dinheiro e esquadrinhares como a um tesouro, então compreenderás o temor de Deus e alcançarás o conhecimento de Deus, porque é o Senhor quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e a prudência. Então, comer do fruto do conhecimento jamais pode ser um pecado, certo? Bom, Eric, então qual seria o pecado original? Bem, na continuação do diálogo de Eva com a serpente, nós lemos de 2 a 4, olha o que diz a serpente para Eva, continuando, lá em 4, perdão. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, o primeiro sinal de que já teremos uma resposta para essa pergunta do pecado original. E logo em seguida, logo depois disso, observe que a serpente ofereceu para Eva, falando que ela ia ter o poder de Deus, seria o próprio Deus. Então Eva resolveu comer do fruto. E logo depois disso ela levou para Adão, e Adão também comeu do fruto. É o primeiro sinal, vocês prestaram atenção, serás como Deus. E no segundo sinal, depois que eles comeram do fruto e tiveram o conhecimento e viram que estavam nus, resolveram se esconder de Deus, porque estavam envergonhados da sua nudez. E aí Deus foi procurá-los e os encontrou
e quando os encontrou, percebeu que eles já tinham conhecimento e perguntou para Adão por que havia comido. E o que fez Adão? Adão, Pai, a mulher que tu me destes me fez comer. E quando aí o pai disse, ok, Eva, por que comeste? Pai, a serpente me tentou, me fez comer. Então ele foi lá, castigou a serpente, depois foi lá, castigou a mulher, e depois foi lá e castigou o homem. Bom, e por que ele castigou? Então vamos lá, só para continuarmos no nesse entendimento. Olha só o que diz a palavra em Oséias. Em Oséias 4:6 diz o seguinte: meu povo está se acabando por falta de conhecimento, tá? Porque tu te afastaste do conhecimento, eu também te afastarei do meu sacerdócio. Então eu não tinha lido isso ainda agora. Também o conhecimento está sendo mostrado que não é pecado. Mas aí vamos adiante, né? O quarto livro que nós temos para falar, aí sim nós vamos ver alguma coisa referente ao pecado original. Eu fiz anotações aqui. Em Provérbios 29:23, ele diz assim: a soberba acaba por trazer humilhação, enquanto quem é sinceramente humilde será glorificado. Tá certo? E em Ezequiel 28:5 e 17, 28:5, com grande tino comercial fizeste fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial fizeste fortuna, mas teu coração se tornou soberbo com tua riqueza. Lá em 28:17 ele diz o seguinte: teu coração se tornou soberbo por causa de tua beleza. Então, qual seria o pecado original? No meu entendimento, o pecado original foi a soberba. Por quê? Primeiro sinal, a serpente ofereceu o fruto dizendo que Eva seria como Deus. Então eu quero ser como Deus. Olha a soberba. Num segundo momento, quando Deus foi lá com Adão, Adão, por que comestes? O que Adão fez? A mulher que tu me destes me fez comer. Chegou com a mulher, por que fizestes? A mulher que a serpente que estava aqui no paraíso me fez comer. Observa que a soberba na resposta deles. Primeiro, quando a mulher quis comer e quis ser Deus, ela se assoberbou. Adão, quando acusou a mulher, se assoberbou. E a mulher, quando acusou a serpente, se assoberbou. Eles se assoberbaram quando não assumiram a sua parte na culpa. Então, ao invés de dizer, Deus, me perdoe, eu comi porque realmente eu estava envolvido pela sedução da minha esposa e acabei comendo. E ela, Deus, a serpente me seduziu, eu achei aquilo lindo e eu, por vontade própria, resolvi comer. Não foi isso que eles disseram. Eles se assoberbaram, eles não foram humildes de reconhecer a sua parte do erro. E por conta disso, Deus fez o que? Os castigou. É claro que não poderia sair o homem impune por aquilo que eles tinham cometido de errado. Não de ter comido o fruto do conhecimento, não de ter bebido do conhecimento, mas sim de ter se assoberbado depois de ter comido, ou na verdade, quando eu fui comer, eu me assoberbei em querendo ser Deus. E depois, ao invés de reconhecer a minha insignificância, eu quis jogar a culpa para o outro e assim por diante. Tá certo? Então, a soberba é algo inaceitável para Deus. E se a árvore estava lá, era porque Deus queria que o homem tivesse acesso a essa árvore. Então, o que significa a árvore naquele momento, se ela não é em si o pecado? Na verdade, ao meu ver, que fique claro, tá, para todos, que eu não estou afirmando que eu sei a verdade, mas eu estou dando um entendimento lógico para aquilo. A árvore do bem ou do mal era, na verdade, o livre-arbítrio do homem. A partir daquele momento que ele conheceu do bem e do mal,
ele pôde dizer: eu quero o bem ou eu quero o mal. Entenderam? Então a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento é na verdade o livre-arbítrio. E por que Deus tirou a árvore da vida, que também pode ser, e isso a gente vai falar depois, a árvore da vida pode ser simbólica ou um simbolismo que vai ser falado lá na frente, que foi retirado do acesso do homem. O homem não poderia mais tocar na árvore da vida, porque naquele momento em que ele adquiriu o livre-arbítrio, ele precisaria passar por uma etapa de vida em que ele ia conhecendo o bem e o mal, ia se aprazer, ia se aproximar, ia viver uma vida conforme aquilo que ele mais tivesse afinidade e atração, ou pelo bem ou pelo mal. Mas aí, entendam vocês que a partir do momento que ele tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pode, mesmo querendo o bem, praticar o mal. E mesmo pensando, fazendo o mal, fazer o bem, porque ele conheceu, mas ainda é algo confuso. E aí só lá na frente é que a gente vai entender por que esse conhecimento precisava ser dado ao homem, para que depois ele tivesse um novo degrau a subir. Tá certo? Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu quero que vocês cliquem no gostei, se gostaram. Se não gostaram, também pode clicar no não gostei. Quero que façam os seus comentários, positivos ou negativos, depois de ter visto do início ao fim. Peço também que todos se inscrevam no canal, tá bom? É muito importante que todos se inscrevam e compartilhem. Compartilhem sempre, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal e mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Conhecimento que eu também vou adquirir através de vocês. É importante que vocês compartilhem. Eu quero agradecer a uma das que acompanham o nosso canal. Eu não vou citar o nome dela porque eu não fui autorizado a falar, mas agradecer pela colocação. A colocação dela está muito próxima daquilo que a gente vinha falando no canal, tá bom? Estamos muito alinhados, então é sinal de que estamos no caminho certo, né? Se já tem duas pessoas pensando da mesma forma, então já estamos melhorando no nosso raciocínio. Então, se você também gostou do raciocínio, confirme. Se não gostou, pode dar um não curtir, mas faça o seu comentário. É importante que a gente aperfeiçoe o conhecimento para todos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.